Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Esse Birosca News, ele é particularmente especial porque é o de número 50. E aí, quem diria, né, que começando sem muita pretensão, a gente chegaria aqui no número 50 falando sobre coisas malucas, bizarras e estapafúrdias que acontecem no Brasil. Pois bem, hoje eu vou falar sobre ainda a questão da vacina, mas alguns desdobramentos. A decisão do STF sobre a questão da vacinação obrigatória e algumas questões que foram colocadas pelo governo Bolsonaro, assim como vou falar também sobre algumas oposições, algumas questões que o governo federal tem colocado para dificultar ou para desincentivar a vacinação das pessoas. Então, Birosca News é esse quadro que eu faço todas as segundas e quintas-feiras, e aí, como eu estou dizendo, hoje é o de número 50, em que eu falo sobre política, direito, que é a minha praia aqui, a questão do direito, para falar de alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca em que a gente vive. O que acontece então é que o STF ele tinha algumas ações intentadas por partidos políticos, sendo que uma dessas ações requeria que o STF dissesse que a vacinação não deveria ser obrigatória, e a outra queria que justamente o STF dissesse que a vacinação deveria ser obrigatória, sendo que, na verdade, estados e municípios poderiam estabelecer restrições, sanções, caso as pessoas não se vacinassem. E já sabendo que o governo federal, ao contrário, né? O governo federal ele atua, na verdade, contra a vacinação. A gente tem falado sobre isso, os dois últimos Birosca foram sobre como o governo Bolsonaro atua contra a vacina, o que é muito curioso, já que inclusive o próprio ministro da Economia disse da importância da vacinação para a retomada da economia, né? Para a retomada da normalidade. Pois bem, o STF julgou, junto com essas duas ações, uma outra ação também sobre vacina, mas não sobre o Covid, sobre vacinas em geral, que eu também queria comentar, que é uma decisão que põe fim a uma discussão que começou no Brasil, mas que já existe em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, e que tem um dano potencial imenso. Um casal de São Paulo queria ter o direito, entre aspas, de não ser obrigado a vacinar os seus filhos e não sofrer nenhuma sanção por causa disso. Então acho que todo mundo sabe que as vacinas obrigatórias para crianças, caso os pais não façam, vão ter uma série de restrições, como por exemplo não poder matricular o filho, como por exemplo, enfim, uma série de coisas que os filhos estão sujeitos aí de restrições, os pais eventualmente até a perda do poder familiar. E o argumento dos pais era que eles deveriam ter garantido o direito a não vacinar os filhos por causa de questões filosóficas, religiosas ou alguma coisa assim. E isso obviamente foi rechaçado pelo STF. Então, essa decisão ela é muito importante porque nela o STF vai dizer muito claramente o que a vacinação ela é um direito de todos, o direito a ter acesso à vacina e o direito que todos nós temos a que os outros sejam vacinados à nossa volta, porque eu crio então uma barreira para o surgimento ou disseminação de doenças. O Brasil é um país que historicamente, já há muitos anos, ele é uma referência internacional em vacinação e em erradicação de algumas doenças, como por exemplo a paralisia infantil, sarampo, coqueluche, uma série de doenças. E aí, de uns anos para cá, surgem essas coisas bizarras com base em informações totalmente malucas, sem nenhuma base científica, dizendo que vacinas causam autismo, que vacinas causam um monte de problemas, sendo que não há comprovação científica de nada disso. Ao contrário, quando não há vacinação,
como já acontece em alguns estados americanos, na Califórnia, foi garantido aí que pais com base em questões filosóficas, religiosas, etc., pudessem não vacinar seus filhos. Nos Estados Unidos já vem acontecendo aí bolsões de sarampo, de doenças que já eram há muito tempo, estavam há muito tempo erradicadas, mas que agora surgem essas falhas no sistema de vacinação por causa dessas decisões que permitiram aos pais não vacinarem os filhos por causa de fake news, né? E aí você coloca não só a vida e a saúde dessas crianças que não são vacinadas, mas de toda uma comunidade que tem contato com essas crianças em risco por causa de burrice, que é esse o termo. Pois bem, com relação ao Covid, o que o STF decide? O STF decidiu que a vacinação ela é obrigatória no sentido de que União, estados e municípios, e de novo, o STF vai chamar bastante atenção no sentido que a responsabilidade pela vacinação ela é dos 3 entes. Ao contrário do que o Bolsonaro falou, o Fachin, por exemplo, fez questão de lembrar que a decisão que o STF deu lá no começo do ano, falando sobre a competência comum para tratar sobre a questão da pandemia, não isentava de forma nenhuma a União. Muito mais pelo contrário, o Alexandre de Moraes também chama atenção disso, de que a vacinação, todo o tratamento, todas as ações com relação à pandemia, e inclusive agora a vacina, é de responsabilidade comum dos 3 entes da federação, sendo que nem governo federal, estadual, municipal podem se isentar de levar isso muito a sério. O que, se fosse realmente levado a sério nesse país, seria inclusive caso eventualmente até de crime de responsabilidade, ou seja, impeachment daquele chefe do executivo que for ausente ou agir contra a vacinação agora ou contra o tratamento do Covid. Percebam, o Brasil está voltando, o Brasil está numa vertente de alta, inclusive. Voltamos a bater mais de 1.000 mortes por dia, sendo que nós nem saímos da primeira onda, como eu disse aqui, inclusive num outro vídeo. E aí, então, o STF vai dizer a vacinação ela é obrigatória e os estados, municípios e a União podem criar sanções, como, por exemplo, não poder renovar passaporte, como, por exemplo, não poder fazer concurso público, como, por exemplo, não poder matricular criança em escola pública e por aí vai, para aqueles que não vacinarem, para aqueles que não se vacinarem, ou aqueles que não vacinarem seus filhos. Então, a vacinação ela é obrigatória, não é compulsiva, compulsória. Compulsiva não, né? Compulsória. Ou seja, ao contrário do que algumas pessoas andaram, a tia do Zap mandou aí, a discussão sobre a vacinação obrigatória não era que o governador de São Paulo, Dória, por exemplo, vai sair por aí com uma seringa na mão, enfiando agulha nas pessoas na marra. É óbvio que não. Né? A vacinação ela não é compulsória, ninguém vai ser vacinado na marra. Agora, você pode sofrer sanções civis, administrativas, caso você não se vacine. Né? Então é uma escolha. Você vai sofrer o ônus da sua burrice. De outro lado, então, por falar em burrice, é importante então a gente lembrar que, ao mesmo tempo, o governo federal, de um lado, aparece fazendo toda uma cerimônia falando plano de vacinação, que no final das contas é um plano genérico, é um plano sem data, enfim, uma série de buracos, como a gente já comentou em vídeos passados. E aí um monte de gente na imprensa começou a falar que o Bolsonaro diminuiu o tom. E aí logo no dia seguinte o Bolsonaro já fala de novo que não vai ser obrigado, que não vai se vacinar, que ninguém pode obrigá-lo a se vacinar, e é óbvio que não. Vai dizer numa live que quem se vacinar vai assumir o risco de sofrer uma série de efeitos colaterais, e aí ele brinca, inclusive, que a pessoa pode se transformar num jacaré, enfim. Dá muito para falar a sério isso, né? Mas o que é sério nessa história é a proposta do governo federal, e isso um deputado da base bolsonarista está colocando isso num projeto que vai tratar da matéria da vacinação, que é colocar um termo de responsabilidade, coisa que nenhum país do mundo fez. O Reino Unido não fez, os Estados Unidos não fizeram, nenhum país do mundo que está
já vacinando sua população, que vai começar em breve a vacinação da população, tem feito ou vai fazer essa coisa de exigir que as pessoas assinem um termo dizendo que se responsabilizam por efeitos colaterais ou qualquer coisa que a vacina possa causar, o que obviamente é feito no intuito de gerar insegurança, de gerar medo, de gerar talvez até uma evasão de pessoas que, por causa desse termo, se existe um termo, a pessoa pode acabar não se vacinando porque ela vai ficar pensando que, bom, se estão me mandando assinar esse termo é porque esse negócio pode ser que dê errado. Ou seja, além de não contribuir para a amplitude da vacinação, para que a coisa vá para frente, como inclusive o Trump está fazendo nos Estados Unidos, falando para as pessoas se vacinarem, e inclusive o vice dele hoje apareceu perante as câmeras se vacinando. Aqui o presidente da República fica ou desdenhando da vacina, ou falando de efeitos colaterais que só existem na cabeça dele, ou então criando esse mecanismo bizarro que é esse termo de responsabilidade, que não tem parâmetro a respeito de vacinação, não tem parâmetro em nenhum lugar do mundo. Enfim, é essa situação. A gente vai chegando aí, então, perto do Natal sem definição, né? Sem uma definição clara. Apesar dessa boa notícia com relação à decisão do STF, a gente continua com incerteza. A gente não sabe se vamos ser vacinados, quando seremos vacinados, quem será vacinado e quando, né? Pelo menos o STF já deixou claro que podem haver sanções, como por exemplo, como está lembrando aqui a Ana Carolina, não poder viajar para fora do país, por exemplo. Com várias companhias aéreas já têm falado que elas podem estabelecer restrições de que quem não for vacinado, se puder ser vacinado e optou por não ser vacinado, que, por exemplo, não vai poder usar do serviço daquela companhia aérea. Enfim. Pois bem, eu provavelmente devo fazer ainda mais um Birosca News na próxima segunda-feira, para ver se a gente encerra, talvez inclusive ainda falando dessa questão da vacinação, enfim, ou de alguma outra coisa bizarra que acontecer nesse país, e aí depois vamos encerrar para as festas de final de ano, porque vamos pelo menos suspender um pouquinho e esquecer um pouquinho quanto que esse país é uma birosca, e vamos tentar nos concentrar apenas em encerrar esse difícil ano pelo qual nós passamos. Mas enfim, na próxima segunda eu faço aí o episódio final desse ano. Espero voltar no ano que vem, porque infelizmente, espero que o ano que vem seja melhor, mas uma coisa que é certa é que esse país vai continuar sendo uma birosca, infelizmente. Obrigado a todas e todos que estiveram aqui, e até segunda-feira.